E começa agora mais uma ABCNet News Entrevista. Fagner Gouveia é professor universitário, comunicador e está lançando neste fim de semana seu livro 1000 Pensamentos Inspiracionais para Viver em Equilíbrio. Então, hoje aqui o ABCNet News recebe Fagner para falar um pouquinho aí do seu livro e contar. Boa tarde, Fábio, tudo bem? Boa tarde, Fagner, Fábio não, Fagner. Verdade, Fagner, Manuel. Fagner, porque seu pai, vem cá, Fagner, porque é o cantor, né? Ou era Fagner ou Fábio, né, que você falou pra mim. Exatamente, ou seria Fagner ou Fábio Júnior, então ficou Fagner, é melhor, em 84, quando eu nasci, ficou Fagner. Tá excelente, então maravilha. Tá bom. Boa tarde, Manuel. Boa tarde pra você, a gente agradece muito. Deixa eu só uma explicação pros telenautas. A grande apresentadora do primeira edição, aí, Ana Flávia Quitera, ela não passou muito bem, eu estava lá na redação, eu vim correndo aqui me chamaram, então eu estou substituindo hoje, excepcionalmente, a Ana Flávia, né, que amanhã ela volta tanto a apresentar o primeira edição, quanto a entrevista, que será amanhã uma ABCNet News Entrevista. Mas vamos falar um pouquinho aí, eu sei que a bola não vai cair na peteca. Sem dúvida. Conta um pouquinho da sua trajetória. Maravilha, Manuel. Boa tarde ao nosso telenauta que nos assiste na TV ABCD. Falando rapidamente, Manuel, um pouquinho sobre a trajetória. Né? Sou professor universitário no Centro Universitário Ítalo Brasileiro, né? Atuo como consultor, palestrante na área motivacional, que deu origem ao título desse livro, 1000 Pensamentos Inspiracionais. Tenho 27 anos de idade, sou paulista, nascido em Osasco, né? Trabalho já há um pouco mais de 10 anos na área de comunicação e é uma honra, Manuel, estar no programa para responder as questões, enfim, falarmos um pouquinho do livro. Você que está nos assistindo, se quiser mandar uma pergunta, participe do Linha ao Vivo aqui, que é um canal de comunicação, as perguntas podem chegar aí, as perguntas, nós estaremos falando aí e respondendo, e falando o seu nome, que é muito importante. Por isso que eu digo, a sua participação é muito importante para nós. Como é que surgiu esse nome, 1000 Pensamentos? Como é que surgiu esse nome desse livro? É verdade, Manuel. Bom, o livro, na verdade, ele começou a ser escrito em 2009. Certo. Esse livro, ele foi escrito com toda a boa energia que o autor possa ter emanado. Por quê? Na verdade, esse livro, ele surge de uma percepção, tanto cultural que tive em salas de aula com os alunos, em palestras, em consultorias com clientes e também em bate-papos informais com todas as pessoas do bem, Manuel, que a gente possa apresentar, enfim, recordar. Interagir, né? Interagir de uma forma geral. Perfeito, Manuel. O melhor verbo, interagir. Perfeito. E aí, Manuel, esse livro surge de uma necessidade de vida, que eu chamo, Manuel, do tripé do desenvolvimento. Vamos saber agora o que é esse tripé. Esse tripé do desenvolvimento, a própria capa do livro ela é sugestiva, que tem uma pirâmide, e nós temos a tríade do desenvolvimento humano, que é a vida pessoal, profissional e espiritual. Então, é sabido, né, que quase nos dias de hoje, a gente vive uma inquietude muito grande em relação ao comportamento. Essa é a capa do livro aí, Manuel. Nós vamos ver daqui a pouquinho, mas vamos lá. Isso, maravilha. A gente vive uma inquietude muito grande, né, no nosso comportamento como um todo. Às vezes você está bem, Manuel, na vida pessoal e profissional, mas na vida espiritual, talvez não esteja tão bem. Sim. O contrário é verdadeiro. Então, esse livro, na verdade, é uma proposta, por isso a origem do nome, Pensamentos. Nós vamos refletir. O livro, ele não traz respostas, ele traz pensamentos de reflexão para uma vida em equilíbrio, para que a gente encontre o equilíbrio nesse tripé, que é a vida pessoal, profissional e espiritual. Vamos aproveitar, já que está aqui fácil, Vini, isso, obrigado. Olha aqui a capa do livro 1000 Pensamentos Inspiracionais para Viver em Equilíbrio, Fagner Gouveia. É isso. E essa pirâmide, olha, espiritual, profissional e vida pessoal. Como que foi essa idealização? Isso vai mostrando um pouquinho do livro. Como é que foi essa idealização aí desse livro? Você participou nos desenhos, nas gravuras? Como é que foi isso daí? Conta para o telenauta. Maravilha, Manuel. Bom, o livro, né, a sua confecção, ou a sua tangibilidade do livro de modo geral, ela surgiu a partir, né, de alguns pensamentos que tinha sobre a própria origem da questão, né? Tem um pensamento no livro que diz assim, né, número 959, dos 1000, né, 959, que diz assim, ó, tudo na vida tem começo, meio e legado. Para os que sonham, tudo na não vida existe tem começo, meio e legado. Para os que sonham, não existe o fim. Olha, eu já ia ter começo, meio e fim, né? Exatamente. Começo, meio e legado. Vamos lá, por quê? Por quê? Porque todos aqueles indivíduos, seres humanos que sonham, que acreditam no seu sonho, né? Eles acabam fazendo acontecer e o fim não existe. E eu até brinco, né? A capa do livro ela foi desenhada, né, por Fernando Tuma, da editora, um rapaz que trabalha muito bem. E essa capa fez um sucesso muito grande. Porque eu andei divulgando, né? Eu criei um evento no Facebook, nas redes sociais. E nós estamos com uma expectativa muito boa para o evento. Então o livro, a capa do livro, né, que digamos que é o canal, é o cartão de visita,
né? A porta de abertura do livro tem tido uma repercussão muito grande. A pirâmide, por uma origem de pensamentos, né? E aí a cor azul é uma cor que simboliza, né, a marca da minha consultoria, Goldbase Consultoria. Então, de uma forma semiótica, digamos assim, né? Esse é o significado da capa. Tá certo, Fagner Gouveia, falando um pouco do seu livro, esse livro que é um livro, poderia ser um livro de autoajuda ou não? Excelente pergunta, Manuel. Todas as pessoas de modo geral. Porque o Will ficou muito interessado. O Will Smith, que eu quero mandar um abraço ao nosso querido Will aí. O Will, grande Will, produtor, apresentador, quer se vestir de Papai Noel, vai se vestir no final do ano. De Papai Noel. Fala um pouquinho, esse livro é um livro de autoajuda ou não? Que o Will queria saber muito. Não que ele esteja precisando, mas ele queria saber. Vamos lá. Maravilha. Bom, Manuel, esse livro, na verdade, ele entra na prateleira de autoajuda. Porém, é quase impossível você ir a qualquer livraria do Brasil, na seção de autoajuda, na prateleira de autoajuda, e você encontrar um livro que fale de filosofia, religiosidade e motivação. Se você chegar para um filósofo e perguntar para ele o que ele acha de um palestrante comportamental, ele vai falar que o palestrante oferece uma solução enlatada. Ele dá uma solução pronta. Se você perguntar para um palestrante comportamental o que ele acha do filósofo, ele vai falar que é muita reflexão e pouca solução. Então esse livro, ele visa conectar os universos. Portanto, ele fica assim na prateleira de autoajuda, mas ele é um livro também de filosofia, que traz pensamentos, e também é um livro motivacional. 3 em 1. 3 em 1, tá vendo? Então a pessoa, ela vai ter para todos os gostos e diversões. Então vale a pena ler e vale a pena conferir. A inspiração deste livro, como é que veio, sabe? Aquela coisa assim, que todo autor tem a inspiração, escreve de noite, de madrugada, depois de amar loucamente, ou às vezes de uma tristeza, de uma desilusão amorosa. É verdade. Então, como veio a inspiração desse livro? Os pensamentos são todos seus, teve aí uma liberdade poética para passar para sua visão, você teve... Como é que é? Conta isso pro telenauta. Maravilha, excelente, Manuel. Bom, na verdade o livro, todos os pensamentos, os 1000, são de minha autoria. Porém, essa autoria veio de uma percepção. Então, escritores como Freud, Einstein, Sócrates, Platão, foram pensadores que geraram motivação, geraram conhecimento ao meu alimento intelectual para que eu pudesse produzir essa cultura. Então, de uma forma geral, todos, sem exceção, já estão registrados na Biblioteca Nacional, todos os 1000 pensamentos são meus. Inclusive, no livro, eu crio um espaço para a 1001ª, que eu faço uma interação com o leitor, eu como autor faço uma interação com o leitor, que eu deixo você à vontade para escolher um dos 1000 pensamentos ou escrever um pensamento que seja de vital importância para a sua vida. Então no livro você consegue escrever e interagir com o autor na obra. Então o livro, as 1000 frases, 1000 pensamentos foram escritas por mim, de fato, porém somadas à percepção desse universo. Agora, a inspiração, para fechar a pergunta, Manuel, ela veio de fato, né, da minha família, ela veio de fato dos meus elementos de arte, do teatro, Roberto Gomes Bolanhos, Dom Ramon Valdez, né, que foram figuras que fizeram arte, né, atores mexicanos que fizeram arte e que geraram inspiração. O livro, ele foi escrito em diversos momentos, até no trânsito, vou contar uma curiosidade agora, tem que somente aqui, primeira mão, em primeira mão, bombástico, que eu falo no meu jornal de segunda edição daqui a pouquinho. Vamos aí, manda uma notícia bombástica aí. Uma notícia bombástica, Manuel, em primeira mão somente para a BCD News, aqui da TV ABCD. Bom, o livro, ele foi escrito em todas as situações. Aí você fica a pensar, todas as situações, vou contar uma curiosa. Teve uma situação que eu escrevi 3 capítulos do livro no trânsito, dirigindo. Aí você fala, mas não pode falar o celular dirigindo? Imagina que escrever. Você toma multa, imagina escrever. Pois é, pessoal, vou contar um segredo para vocês e uma curiosidade. Aliás, para quem quer escrever, fazer trabalho de faculdade, não precisa mais ficar perdendo tempo digitando. Eu gravei minha voz no Viva Voz do celular. Existem softwares, hoje com plataformas Android, que converte voz em texto. Então, o que eu fiz? Uma curiosidade, uma dica para você, telenauta que assiste a TV ABCD aqui no programa ABCD News. Então, o que eu fiz? Muitos capítulos eu gravei enquanto eu dirigia no trânsito, ao invés de buzinar e xingar o carro da frente, para viver em equilíbrio, né? O que eu fiz? Gravei em voz e passei para texto. Existem softwares, programas hoje que você encontra facilmente em qualquer site da web que converte voz em texto. Qualquer aplicativo de celular também, Android, que faz isso. Então, o que eu fiz? Muitos dos capítulos, ao invés de estar no trânsito, aquele tempo improdutivo, o paulistano, o morador de São Bernardo, quem está no ABCD, passa horas e horas por dia no trânsito. É verdade. Então, ao invés de ficar com esse tempo improdutivo, o que eu estava fazendo? Escrevendo meu livro. Gravando, que por si só virou escrita do meu livro.
Uma dica aí pra você, não é aquela coisa, mas você pode estar até deitado, tá pensando o quê? Vai gravando aí, né? Vai gravando, Manuel, e depois converte em texto, não precisa ficar digitando. Ó, tá aí. Esse não é cantor, mas sabe como vender o seu peixe, né? É isso aí, Manuel. Fagner Gouveia é escritor, professor aí, e você encontrou alguma dificuldade na hora de escrever? Porque são 1000 pensamentos. Fala a verdade, são 1000 pensamentos. Aí eu pergunto, você, 1000 pensamentos inspiracionais, se sentiu alguma dificuldade? Boa pergunta. Na verdade, desses 1000, eu escrevi um pouco mais, né, em 2 anos, de 1.200 pensamentos, e eu tive que retirá-los. A minha maior dificuldade que eu encontrei não foi para produzir os pensamentos, foi para retirar alguns pensamentos, até porque tem alguns pensamentos críticos, né, que fica para um próximo livro, para uma próxima edição, porque se a temática do livro, ou seja, o conjunto de temas, são inspiracionais, alguns pensamentos críticos eu os retirei. Então a dificuldade foi em retirar alguns pensamentos. Era 1000 e quanto? 1.200. Aí eu falei, não, vou arredondar. Tive que tirar 200, fiquei mais de 3 semanas trabalhando nisso, retirando alguns pensamentos críticos, que são indispensáveis sim, para gerar reflexão, mas que ficarão para um segundo plano. Então a maior dificuldade não foi para escrever. E agora uma outra dica, né? Os pensamentos, eles foram escritos em dezenas de situações. Por exemplo, eu estou sendo entrevistado pelo grande Manuel, que apresenta o programa BCD, e aí, News, e aí o que eu faço? Saindo daqui, eu vou ter alguns pensamentos. Eu experienciei essa realidade com a percepção de vida. O que eu faço? Gravo ao celular. Muito dessa fala vai acabar virando pensamento. E esse pensamento... pensamento. Exatamente. Gordo pensamento, por sinal, pelo meu tamanho robusto aqui, vai ser um gordo pensamento. Tá Porém, o pensamento saudável. Exatamente. Esse é Fagner Gouveia, que não é cantor, mas canta para vender a sua ideia. Tá certo. E eu pergunto, e o lançamento? Antes de... Você falou do segundo livro. Como é que você pensa esse segundo livro? Já aproveitando aí. Maravilha. Fora o segundo livro, eu já tenho mais 2 escritos. É que para lançar livro no Brasil, pessoal, é um tanto quanto complicado. Certo. Questão de livraria, editora, a gente sabe um pouquinho da burocracia logística e financeira. Mas, pois bem, eu tenho mais outros 2 livros escritos. Um chama-se Motivação Futebol Clube. Seja bem-vindo ao time. Só existe um livro no Brasil escrito pelo Carlos Alberto Parreira, né, que fala sobre futebol no mundo dos negócios. E eu escrevi o segundo livro, que é Motivação Futebol Clube, seja bem-vindo ao time. Tem um terceiro que é o Dicionário do Sucesso, o ABC para chegar lá. Quando uma criança nasce, na alfabetização, ela ganha o dicionário Aurélia, Michaelis, ela ganha um dicionário com 75, 80 mil verbetes. Pois bem, eu escrevi um livro para quem está na vida adulta, na carreira profissional, ler o Dicionário do Sucesso. A palavra com o seu significado e a tradução no mundo corporativo com case. Então esse livro Dicionário do Sucesso, ABC para chegar lá, ele é muito curioso, vai ser lançado também em 2013, 14, né, agora no próximo ano, e a gente vai ter uma expectativa muito boa sobre o lançamento também. Este homem é um homem que escreve, hein? Parabéns. Você nunca quis fazer jornalismo, não? É verdade. Na verdade, o meu sonho, eu sou um homem de comunicação que faço ADM, Administração de Empresas, né? Eu tenho MTB de jornalista e escritor, né? MTB de jornalista e escritor, na verdade eu escrevo para algumas colunas, tem uma rádio online também que faço comunicação, enfim, mas o curso de jornalismo sem dúvidas me seduz, é fantástico. Faça, porque complemente aí todo esse seu arcabouço aí. É verdade. E o lançamento? Aí sim, agora. E o lançamento do seu livro? Maravilha. 1000 pensamentos. O lançamento acontece neste sábado, 15 de dezembro de 2012, na livraria Portal da Leitura, situada na Rua Afonso Brás, 674, a 100 metros da FMU Santo Amaro. E o lançamento do livro, né, ele tem uma proposta muito bacana. A gente vai ter música ao vivo, coquetel executivo. Na compra do livro, mais R$20 você ganha um equilíbrio energético, que pode ser acupuntura, reiki, fitoacupuntura com sementes. Então quem comprar o livro no primeiro andar da livraria, né, comprou o livro, mais R$20 vai receber um equilíbrio energético para ter uma vida em equilíbrio, para começar 2013 com o pé direito. O lançamento tem uma expectativa muito boa, a gente imagina de 300 a 500 pessoas passando por lá e adquirindo o seu exemplar. Desde alunos, executivos, professores, enfim. Estamos com uma expectativa muito bacana e quero você lá, hein, mano? O pessoal da TV BCD lá. É, realmente, 1000 pensamentos. Olha, 1000 é muito pensamento. 1000 pensamentos inspiracionais para viver em equilíbrio. Todo mundo precisa viver em equilíbrio, né? É verdade. Vamos ver aqui, ó. A Vivian está perguntando, Fagner, qual é a melhor frase do livro que você mais gosta? A Vivian está perguntando. Excelente, Vivian, um abraço para você, Vivian, que nos assiste neste momento. Bom, Vivian, eu falei do Tudo na Vida tem começo, meio legado, que é epígrafe do livro, né? Mas tem um pensamento que eu faço questão de partilhar com você, Vivian, e com todos que assistem neste momento, e também com o Manuel aqui que me entrevista. Bom, tem um pensamento que diz assim: se você produz mais pela manhã, veja o sol nascer. Se você produz mais à tarde,
veja o sol se pôr. Se você produz mais à noite, veja a lua brilhar lá no céu. Porém, trabalhe muito, trabalhe duro para transpor qualquer geografia. Mas não se esqueça de contemplar a natureza à sua volta. Esse talvez seja o pensamento que une espiritual, pessoal e profissional. Muito bom. Tá aí, Vivian, respondendo a sua indagação. Mais uma pergunta aqui. O Renan, você tem algum outro projeto? Maravilha. Bom, fora os 2 livros, né, que lançarei em 2013 e 2014, tem o projeto da minha rádio online, projeto acadêmico como professor universitário, projetos sociais que vamos realizar em 2013. E o principal projeto, né, eu sempre faço questão de mensurar, é aquele que te faz feliz, que é a inteligência emocional. Fazer o que gosta e gostar do que faz. Isso eu acho legal. É inteligência emocional. A gente fala muito, você pode pagar milhões de dólares fazendo curso de autoajuda, de inteligência emocional, mas para resumir em 1 minuto, inteligência emocional nada mais é do que fazer o que gosta e gostar do que faz. E para você poder atuar nos seus projetos, tem que ter inteligência e equilíbrio, né? Você sabe que quando você falou de fazer o que gosta, eu larguei uma profissão de muitos anos de advogado para ser jornalista. Eu fiz uma coisa, eu fui entrevistado numa época do jornal aí, mudança de profissão. Então você fazer o que gosta, tento fazer o melhor do que posso. Mas eu gosto do que faço. E faz muito bem, Manuel. Não digo que eu faço muito bem. Tem muita gente melhor aí da TV, que apresenta muito melhor. Mas eu digo para você que tem que fazer o que gosta. Isso é importante. As pessoas não precisam muito disso. Os telenautas que estão nos assistindo, os brasileiros em si, não falta esse tipo de motivação? Sem dúvidas. Até porque, Manuel, segundo o Sebrae, né, a pesquisa 2012 do Sebrae, 80% dos profissionais estão insatisfeitos. E não é pela questão do salário, não. O salário é o 4º fator, de acordo com a Associação Brasileira de RH. Certo. O primeiro fator é a profissão. Ou ele não gosta do que faz, ou não faz o que gosta. Então, a primeira dica, façam como o Manuel, né? Sejam acionista das suas vidas, né? A gente brinca muito com essa questão, né? Tem que ser o acionista da sua vida, é você com você mesmo, né? Nunca entregue a sua carreira na mão do seu chefe, da empresa que você trabalha. Você, como o Manuel, que tomou a atitude, né? Acima de tudo, deve ser o acionista. E o acionista majoritário da sua própria carreira. Nunca entregue, nunca delegue a sua carreira, o seu sucesso na mão dos outros. Claro, todas as pessoas são importantes para você construir uma rede de relacionamentos, para você chegar lá, até porque ninguém consegue nada sozinho. Porém, Manuel, é indispensável que você seja sempre o acionista da sua vida. Né? Tá aí. Nós estamos falando aí com o Fagner Gouveia, professor universitário, grande escritor, falando aí do seu livro, do seu lançamento sábado, 1000 pensamentos inspiracionais para viver em equilíbrio. E olha, tem mais perguntas chegando. O Gustavo quer saber o valor do livro. Ah, bacana, Gustavo. O livro vai sair por R$ 29,90 pela editora Laços, né? Sairá também pelo Amazon. O Amazon acabou de entrar no Brasil, né? Recentemente o Amazon entrou no Brasil, Saraiva Digital. Nós teremos também o livro eletrônico, mais o livro em todas as livrarias do Brasil, com a tiragem nacional de R$ 29,90. Tá aí. O Guilherme, qual o seu Facebook para encontrar informações sobre o livro? Maravilha. Um abraço, Guilherme. O Facebook é Fagner Gouveia. Fagner Gouveia em todas as redes sociais, Skype, Twitter, LinkedIn, Facebook, Flickr, todas as redes sociais, Fagner Gouveia. E o site, aproveitando a oportunidade, fagnergouveia.com.br ou radioliderbrasil.com.br. Olha, tem mais perguntas chegando da Gabriela Gomes. Você, tudo isso que você falou, você passa isso dentro da sala de aula? Você passa o seu pensamento também dentro da sala de aula? É isso que ele quer saber, rapidamente. Maravilha, para fechar. Bom, todos os pensamentos, todas as aulas que eu começo, os meus 800 alunos do Centro Universitário Ítalo-Brasileiro sabem, todos os dias eu escrevo na lousa, às 5h45 da manhã ou à meia-noite, que é a última turma que eu pego, eu coloco um dos pensamentos e crio uma reflexão em sala para a gente criar uma atmosfera legal, um clima bacana, motivado para o aluno aprender e se desenvolver. Tá aí. Felizmente o nosso tempo acabou, né? Urge, temos que ir embora. Esse é aquele momento que todo mundo fala, obrigado, é verdade, que nada o pessoal fala, infelizmente. Rapidamente, deixe seu e-mail novamente, telefone, seus contatos. Manda aí. Maravilha. Fagner, e-mail, fagner.comunicacão@yahoo.com.br, www.fagnergouveia.com.br, radioliderbrasil.com.br e qualquer rede social, Twitter, Facebook, Flickr, LinkedIn, enfim, Fagner Gouveia. Um grande abraço e espero vocês no lançamento do livro. Um pensamento para quem sai da faculdade agora, que se forma. Maravilha. Existe um pensamento, o acaso no planejamento. O acaso no planejamento só acontece quando a sua mente está conectada com o objetivo.
Tá aí para você, Daniele Franco. Você que se formou, tá aí um pensamento a mais aí para você que se formou no curso de jornalismo. Parabéns aí pelo seu 10, no seu TCC, uma grande jornalista que vem aí. Parabéns. Parabéns mesmo. Parabéns a todos os telenautas que participaram. Obrigado, professor, com esse aperto de mão. Agradeço. Nós encerramos essa entrevista. Espero voltar, que o senhor volte aqui outras vezes. Maravilha, é uma honra. Nós vamos encerrando a Cabeceirante News Entrevista. Fiquem ligados aí na programação. Eu volto às 17 horas com as bombásticas notícias do segunda edição. Um beijo e a Flávia volta amanhã no primeira edição e no Idete News Entrevista.